que nós vamos fazer agora? Vamos aproveitar o finalzinho aqui da aula e nós vamos dar uma olhada no mais um método, certo? Que é um método intuitivo. Aí na próxima aula a gente meio que termina os métodos intuitivos, os 3 métodos. Os métodos intuitivos são os métodos mais simples e mais fáceis de entender também, tá? Esse método aqui é o método do insertion. Vou pegar aqui um randômico, menos elementos, estamos colocando 25. Vamos pegar o insertion. Como é que funciona o método do insertion? Você sabe, na verdade, o que é interessante do insertion é a gente fazer assim, ó. Vamos imaginar que a gente está nesse ponto aqui. Tá. O que você conseguiria descrever desse vetor do jeito que ele está aqui, Eduardo? Se você olhar o vetor, olha só entre a posição 0 e a posição 15. O que você tem? Um vetor ordenado. Um vetor ordenado. O selection, ele também me dá um vetor ordenado no começo, só que o selection tem uma característica diferente. O selection, ele garante que os caras que estão no começo são os menores caras que tinham no vetor inteiro. E ele sabe isso por quê? Porque ele olhou o vetor inteiro para descobrir. Lembra disso? Sim. O insertion que a gente vai ver aqui, ele tem uma pegada diferente. Ao invés dele tentar assumir que ele já viu tudo que tinha para ver, ele vai fazer o seguinte, olha, eu tenho um vetor que está ordenado do 0 até o 15. Aí, ele pega o próximo cara para ser ordenado, que é o 44. E aí, o que ele tenta fazer? Aonde que eu coloco o 44 para que o vetor fique ordenado? Então ele pergunta assim, olha, tá, eu vou colocar o 44. O 44, ele vai ter que vir antes do cara que está na posição 15? Ele vai ter que ir na posição 15. Mas tudo bem, mas é antes, certo? Sim, sim. Sim. Então o que ele faz? Ele pega o cara da posição 15 e puxa para cá. Aqui no caso já deu certo, já terminou. Aí ele vai pegar o 44 e compara. Ele tem que vir antes do cara da posição 14? Não. Não, então já parou. Então, eu comecei com alguma coisa que estava com. Na verdade, ele estava com 16 elementos ordenados, que era do 0 até o 15. E agora eu acabei com 17 elementos ordenados, que é do 0 até o 16. E já acabou. Esse passo já acabou. Próximo passo. Vamos pegar esse elemento aqui. Aí eu pergunto, eu vou colocar o 17 no vetor ordenado. Ele está ordenado do 0 até o 16. Ele, o 17, ele vai ter que entrar antes do cara da posição 16? Sim. Então ele vai puxar o 16 para cá. Ele tem que entrar antes da posição 15? Sim. Antes da posição 14? Sim. Antes da posição 13? Sim. Até a posição 5. Antes da posição 12? Você está com preguiça, né? Antes da Sim. posição 12? Antes da posição 11? Sim. Antes da posição 10? Sim. Antes da posição 9? Sim. Antes da posição 8? Sim. Antes da posição 7? Sim. Antes da posição 6? Sim. Antes da posição 4? Não. Ah, antes da posição 5? Sim. Muito bom. Antes da posição 4? Não, parou. E aí Isso, parou. chega na posição 5, terminou. O vetor agora está ordenado da posição 0 até a posição 17. Certo? Então eu tenho mais um. O vetor aumentou em 1 a parte ordenada dele. A gente vai pegar agora o cara da posição 18. Vamos lá? Vamos fazer de novo. Eu pego. O cara da posição 18 tem que entrar antes da posição 17? Sim. Antes da 16? Sim. Antes da 15? Sim. Antes da 14? Sim. Antes da 13? Sim. Antes da 12? Não. Então tá pronto. Vamos pegar. Agora está ordenado da 0 até a 18. Vamos pegar o cara da posição 19. O cara da posição 19 tem que entrar antes da posição 18? Sim. Antes da 17? Sim. Antes da 16? Sim. Antes da 15? Sim. Antes da 14? Sim. Antes da 13? Sim. Antes da 12? Sim. Antes da 11? Sim. Antes da 10? Não. Sim, deu clique antes. Não. Aí Não. na 10 já para, certo? Isso. Parou aqui, beleza. Agora eu vou pegar
ele está ordenado da 0 até a 19. E agora eu pego o 10, o 20. Então a gente já viu o que ele vai fazer. Olha só, a analogia que a gente tem, para falar a verdade, isso aqui, se você entregar um monte de folhas de papel para as pessoas ordenarem, colocarem em ordem, sabe? Você coloca ficha com o nome das pessoas e pede para as pessoas colocarem as fichas em ordem, muito provavelmente o que elas vão fazer é algo parecido com esse. Ele vai pegar, tipo, a 3, 4 fichas, vai colocar elas em ordem ali, pega uma ficha, descobre aonde inserir a ficha na ordem. Pega Sim, a faz próxima sentido. ficha e descobre aonde inserir a ficha na ordem. Pega outra ficha e insere na ordem. Pega outra ficha e insere na ordem. Por isso que chama de insertion, afinal. Então, na verdade, esse daqui é o algoritmo. Se você for explicar ordenação para uma pessoa leiga, que não é da computação, esse é o algoritmo mais fácil de você explicar o que está acontecendo. Ela vai, assim, de imediato entender. Ah, legal, é assim que eu ordenaria mesmo. Vamos lá, vamos fazer só mais uma vez, a gente não tem preguiça. O 20, Vamos. o cara da posição 20 é o 11, certo? Está ordenado do 0 até o 19. Então, vamos lá. Ele tem que ir antes da 19? Sim, Antes da 18? sim, Antes da 17? sim, Antes da 16? sim, Antes da 15? sim, Antes da 14? sim, Antes da 13? sim, Antes da 12? sim, Antes da 11? sim, Antes da 10? sim, Antes da 9? sim. Ah, a gente já sabe, vai até lá na frente, vai. O Beleza. problema é que, tipo assim, pra gente fazer é simples, mas É, as trocas devem ser feitas uma por uma, né? Tipo, a gente não vai exatamente. trocando, Exatamente. Porque né? A o gente faz computador ele na não mão. consegue ver lá na frente e decidir que não dá, que não É, precisa, que pode pular. Ele tem que fazer uma por uma, né? Então, o 6. O 6 vai ter que entrar lá na posição 2. Mas para ele entrar na posição 2, todo mundo vai puxar um. Olha lá, então vai. Um. aí as trocas ficam quadráticas, né? As trocas são quadráticas. Certo? Vamos lá, mais. Beleza. Professor, mas, tipo, se tivessem só três ordenados, ele ia começar dessa ordemzinha de três e fazer a mesma coisa? Sim, a gente vai fazer agora do começo. Vamos ver até o final. Deixa ele rodando aqui. Tá lá, agora ele vai terminar. Beleza. Ok, tá aqui. Terminou. Esse é o insertion. Entendeu como é que funciona? Sim. A intuição é tranquila, né? Por isso que esse é um método bem intuitivo também. Vamos ver do começo. Só que como é que a gente faz para começar? A gente começou no meio, né? Quando a gente começou, a gente estava assim, mais ou menos. Então, sei lá, é meio assim, eu consigo ordenar se já tiver ordenado. Uma parte ordenada, mas eu não preciso. Eu consigo falar para você que o cara da posição 0 já está ordenado. Concorda? Entre a posição 0 e 0, o vetor de uma posição só. Sim, tá ordenado. O vetor de uma posição só está ordenado. Ele não tem como estar fora de ordem se ele só tem um elemento. Então eu posso assumir que esse cara aqui já está ordenado. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso colocar o 1 no vetor ordenado. E aí, no caso, bem, não tem o que fazer, já está pronto. Agora eu coloco 2 no vetor ordenado. Onde é que está o vetor ordenado agora? É o 0 e o 1. Eu coloco 2. Já está ordenado. Eu coloco 3 no vetor ordenado. Como é que vai ficar ordenado agora? Do 0 até o 2, coloco 3, vai ficar do 0 até o 3. Agora eu tenho do 0 até o 3 ordenado. E eu vou colocar o 3. Certo? Aí o 3 vai ter que trocar de lugar até chegar isso. Beleza. Agora ele está do 0 até o 4 ordenado. E eu vou colocar o 19. Ele vai vir E até aqui a pega. posição 3. Parou. Agora ele está do 0 até o... Era o 4? Deixa eu esqueci. Porque assim, agora ele tá... Não, era do 0 até o 5 tá ordenado. Eu vou colocar o cara da posição Isso. 39. Não tem que fazer nada. Já tá Tem que pronto. fazer nada. Vou pegar e colocar o cara da posição 7, que é o 28. Ele vai Vai andar, até a posição 5. vai entrar na posição 5. Só que não só entrar na posição 5. O cara da posição 5 e 6 tem que se deslocar. Sim, eles vão mexendo um por um, trocando de lugar. Exatamente. Agora tá pronto, certo? E aí eu posso continuar
o 1 vai até lá na frente e tal, vai funcionar, tá bom? Vamos lá. Antes da gente terminar, rapidão. Complexidades. Complexidade de comparações. Quantas comparações você acha que a gente faz nesse cara aqui? Acho que é quadrática. É quadrática, cara. Ele faz pouca Uhum. comparação. Ele faz menos Sim, comparação que o Bubble, por exemplo. Mas ele pode chegar, a gente já viu ele ir até o final, né? Às vezes ele vai até o aham. final, vai, Sim, vai sim. pegar N para fazer comparação, certo? Então, ele vai ser quadrático aqui. Quantidade de trocas que ele faz, Quadrática também. quadrático também. Beleza, isso aí já resolve. Então, quantidade de passos, quadrático. Vamos tentar responder as outras questões, as outras duas questões que a gente viu que é importante na aula de hoje. Que seria o quê? Olha, eu acho que ele já é bem utilizado. Não sei se ele é adaptativo. Ele é adaptativo, cara. Ele é o melhor, cara, de todos eles, é o mais adaptativo, porque ele é adaptativo até em situações que o Bubble não é. Quer ver? Ah, faz sentido, porque ele vai mexendo um por um, então ele mantém, né? Ele preserva. É que se ele não tiver, se os caras estiverem na ordem, ele não faz nada, rigorosamente nada. Então vamos fazer assim, vamos pegar o quase ordenado. Beleza? Quase ordenado. Então eu vou pedir, ó, ó o que que ele faz, ó. Ele vai indo, todo o carinha que se movimenta aqui, se movimenta pouco. Nenhum vai ter que andar muito para chegar na posição. Tá vendo? Nenhum Faz anda sentido. muito para chegar na posição. Então, ele é adaptativo, sim. Se o vetor tiver quase ordenado, ele tá de boa. Na verdade, eu acho, na minha opinião, ele vai ser melhor do que o Bubble ainda, porque ele vai fazer menos comparações do que o Bubble. Vamos mostrar depois comparando ele com o Bubble só para a gente ver, tá? Ele vai ser mais adaptativo que o Bubble ainda, porque ele faz menos comparações do que o Bubble. O Bubble ainda faz muita comparação. E qual é a outra coisa que a gente tem que ver? É, a gente viu estabilidade, né? Isso. É estável ou não é estável? O que que você chuta? Sobe ali pra eu ver as cores, fazendo favor. Aí é estável. Não, ele não terminou ainda, calma aí. Ah, Calma. Não é agora, você tem que ver para ver se é estável no final. porque eu pensei que tava pronto, pô. Não, não, não. No Entendeu? começo. O que que Deixa eu vocês pensar. acham? Ele é Eu estável acho ou que ele não é é, pô. Eu acho estável? que é, porque ele vai passando assim. É, ele não passa um cara por cima do outro Ele se não ele atropela precisar. ninguém, exatamente. Se ele não É isso precisar, mesmo. ele não passa um por cima do outro. Então, se eu colocar ele para ordenar aqui, ó, ele vai puxar todo mundo e tal, mas ele não vai mudar os caras de ordem se não precisar. Inclusive, depois a gente vai colocar na simulação com vários elementos, ele até fica bonitinho na hora que ele está fazendo a ordenação, porque ele vai crescendo o degradê, certo? Então, ele é estável, certo? Ele é estável. Por quê? Porque ele não troca dois caras de posição se não precisar trocar. Então, ele vai preservar a posição original dos dois caras. Quando ele chega a dois caras que empatam, eles mantêm a posição original desses dois caras que empataram, tá? A gente vai ver alguma definição mais formal do que a estabilidade, mas não vai ser muito mais formal do que isso que a gente está vendo, não, porque é o suficiente para o que a gente está vendo, tá? Bem, alguma dúvida sobre o insertion? Não? Professor, dos três Diga. que a gente viu, então o Insertion é o melhorzinho, né? Insertion é um bom candidato, cara. Eu vou colocar aqui uma situação, eu vou colocar o insertion versus o bubble. A última coisa que a gente vai fazer gravada aqui. Eu vou colocar o insertion versus o bubble. Vai ter que ser mais elementos. E vamos colocar mais elementos. Insertion desse lado, bubble desse lado. Tá? Ah, não com poucos elementos. Vamos ter que colocar quase ordenado e quase ordenado. A gente vai ver que o bubble, nesse caso aqui, olha, o bubble ele vai se comportar muito bem. Então, se eu colocar o bubble versus o insertion aqui, o bubble vai funcionar bem, mas o insertion, eu acho que o insertion já vai ganhar. Que o insertion, ó, quando ele chega aqui, ele está terminando já. Olha lá, o insertion já acabou. Mas existe uma outra situação onde que é bem comum, inclusive, e aí é um tipo de adaptabilidade, e nessa adaptabilidade o bubble não é tão melhor assim do que o insertion, que funciona assim.
parcialmente ordenado. O que é um cara parcialmente ordenado? Vou pegar aqui. Opa. O que é um cara parcialmente ordenado? Não é tão ordenado quanto o quadro ordenado, mas ele... Olha só, um cara parcialmente ordenado é assim, ó. Ah, Tá ordenado até um certo ponto, mas não terminou a ordenação, não foi até o final. Vamos aproveitar e já vamos colocar o selection aqui. Que a gente já compara os nossos 3 companheiros, certo? Então, como é que funciona? Imagina o seguinte, você ordenou o vetor até a posição 1000 e foi para casa. No outro dia, apareceram mais 10 caras para você ordenar, no final do vetor. Aí você tem que ordenar todo mundo para poder ter todos os 1010 ordenados. Então é o que aconteceu aqui. Você já terminou de ordenar até aqui, mas apareceram uns caras novos. Qual que vocês acham que vai se dar bem com esse esquema aqui? insertion. Insertion, né, cara? Não tem nem Ele dúvida. vai andar bem mesmo. O Bubble vai morrer agora que chegar no final. O Bubble vai ter que pegar. Exatamente, o Bubble vai pegar aquele carinha do final lá e vai ter que carregar ele até no começo, devagarinho, devagarinho. O Insertion já tá fazendo o serviço dele, já, ó. Até chegar ali, ele não tinha nada para fazer, beleza. O Sentinela não salva o Bubble. O Sentinela não vai salvar o Bubble, porque ele vai precisar carregar as coisas até o final do mesmo jeito. Mas o Insertion tá felizão lá. Professor, O selection continua na luta dele de fazer sempre a mesma Não, o coisa. Selection é um cara honesto, né? Você vê que é um cara honesto. Ele tá ali, mas ele não desiste. Ele vai perder feio, mas ele não desiste, sabe? Tá lá. Tirou 0.3 na P1, mas ele continua lá.